Antes da história começar, me conta aqui nos comentários, de onde você está vendo essa história agora? É sempre impressionante ver até onde esses relatos chegam, então escreve sua cidade e seu estado para a gente se encontrar no mapa. E se você gosta de histórias cheias de mistério, já aproveita para deixar o like e se inscrever. Assim você não perde os próximos episódios que ainda vão surpreender muita gente. A cidade de São Paulo, em 1993, era um organismo inquieto, pulsando entre luzes de neon, promessas de progresso e segredos que pareciam se esconder em cada esquina. Foi nesse cenário que surgiu a figura que, por anos, seria sussurrada em conversas discretas, citada em colunas sociais e observada com uma curiosidade quase magnética. A mulher que ninguém parecia conhecer de verdade, mas que todos tinham a sensação de já ter visto em algum lugar. Ela aparecia sempre nos ambientes certos, vernissagens, jantares fechados, eventos beneficentes, mas nunca permanecia tempo suficiente para que alguém conseguisse montar um retrato completo de quem realmente era. Seu nome mudava conforme o círculo, sua história variava conforme a ocasião, e ainda assim havia algo constante. A impressão de que ela carregava um passado cuidadosamente escondido, como se cada detalhe revelado fosse apenas uma camada superficial de algo muito mais profundo. Durante meses, talvez anos, sua presença se tornou quase parte da paisagem social. Alguns diziam que ela vinha de uma família tradicional, outros juravam que havia surgido do nada, sem registros, sem vínculos, como se tivesse simplesmente decidido existir ali. O fascínio não estava apenas no mistério, mas na sensação de que havia uma narrativa inteira acontecendo fora do alcance de todos, uma história paralela que ninguém conseguia acessar. Então, em uma noite aparentemente comum, algo aconteceu. Um desaparecimento. Sem anúncio, sem explicação, sem pistas imediatas. O tipo de ausência que não apenas tira alguém do mapa, mas altera a forma como todos passam a olhar para o que ficou. A partir daquele momento, a curiosidade virou obsessão, e cada detalhe do passado dela passou a ser revisitado sob uma nova luz. Nos dias que se seguiram, a ausência dela começou como um comentário discreto, quase casual, entre pessoas que frequentavam os mesmos círculos. "Você a viu recentemente?" era a pergunta que surgia em tom baixo, como se falar alto pudesse tornar o desaparecimento mais real. No início, muitos acreditavam que fosse apenas mais uma de suas partidas repentinas, aquelas pausas calculadas que sempre pareciam reforçar ainda mais o enigma em torno de sua figura. Mas conforme as semanas avançaram, a percepção mudou. Desta vez, algo era diferente. O apartamento onde ela morava, elegante, minimalista, quase impessoal, foi encontrado exatamente como havia sido deixado. Roupas alinhadas, livros marcados em páginas específicas, uma xícara ainda sobre a mesa de centro. Nada indicava pressa, conflito ou despedida. Era como se o tempo tivesse sido pausado no instante em que ela simplesmente deixou de estar ali. E foi justamente essa normalidade congelada que despertou uma inquietação crescente em todos que tentavam compreender o que havia acontecido. A curiosidade pública começou a se transformar em investigação informal. Pessoas que antes mal trocavam palavras passaram a compartilhar memórias, tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que ninguém sabia ao certo qual imagem formaria. Um empresário lembrava de uma conversa sobre viagens que nunca aconteceram. Uma jornalista dizia ter ouvido uma história de infância que não batia com nenhuma outra versão conhecida. Uma amiga ocasional recordava que, certa vez, ela mencionou a sensação de viver entre capítulos, como se sua vida fosse composta por fases que não podiam se tocar. Com o tempo, essas lembranças começaram a revelar um padrão curioso. Cada pessoa parecia conhecer uma versão dela, como se a própria identidade fosse algo em constante reconstrução. Não havia mentira evidente, mas havia lacunas, espaços em branco que ninguém conseguia preencher. E quanto mais se tentava montar a narrativa completa, mais evidente ficava que talvez nunca tivesse existido uma única história, mas sim várias coexistindo em silêncio. Enquanto isso, o impacto emocional de sua ausência se espalhava de maneira sutil, porém profunda. Locais que antes pareciam vibrantes passaram a carregar um clima de expectativa suspensa.
Conversas paravam no meio, como se alguém tivesse a sensação de que ela poderia entrar a qualquer momento. Era uma presença paradoxal, inexistente e ao mesmo tempo impossível de ignorar. O mistério não estava apenas no desaparecimento em si, mas na forma como ele parecia reorganizar a percepção de todos ao redor. Alguns começaram a questionar se o mistério sempre fora o verdadeiro centro da história. Talvez o fascínio nunca tivesse sido sobre quem ela era, mas sim sobre o que cada pessoa projetava nela: expectativas, curiosidades, até inseguranças. Sem a presença física que sustentava essas projeções, restava apenas o silêncio. E o silêncio obrigava cada um a confrontar a própria interpretação. Meses depois, surgiram relatos isolados de supostos avistamentos. Alguém afirmava tê-la visto em um aeroporto, outra pessoa dizia ter cruzado com uma mulher idêntica em um café distante. Nenhuma confirmação, nenhuma prova concreta. Mas cada novo rumor reacendia a discussão, como brasas que nunca se apagam completamente. A possibilidade de que ela ainda estivesse por perto, vivendo outra versão de si mesma, mantinha a narrativa aberta, sempre à beira de um novo capítulo. O mais curioso é que, com o passar do tempo, a história deixou de ser apenas sobre um desaparecimento e passou a ser sobre memória. Sobre como as pessoas constroem sentido a partir de fragmentos, sobre como a ausência pode ser tão poderosa quanto a presença. O mistério tornou-se quase simbólico, um lembrete de que nem todas as histórias têm um ponto final claro. Algumas permanecem em suspensão, existindo no espaço entre o que se sabe e o que se imagina. Décadas depois, ainda há quem conte essa história como se fosse recente. Não porque novas informações tenham surgido, mas porque o enigma continua provocando a mesma sensação de curiosidade e inquietação. Cada nova geração que escuta o relato acrescenta sua própria interpretação, mantendo viva a aura de mistério que sempre a cercou. Talvez o verdadeiro impacto daquele desaparecimento não tenha sido a perda de uma pessoa, mas a transformação de uma narrativa em algo maior que qualquer explicação. Uma história que continua sendo revisitada porque, no fundo, ela fala sobre a natureza das identidades, sobre as versões que mostramos ao mundo e aquelas que guardamos em silêncio. E assim, o caso permanece aberto, não nos arquivos, mas na imaginação coletiva. Um episódio que nunca se encerra completamente, porque cada vez que é recontado, ganha novas nuances, novos significados, novas perguntas. E enquanto houver quem escute e quem se pergunte o que realmente aconteceu naquela noite, a mulher mais enigmática continuará existindo, não apenas como lembrança, mas como um mistério vivo, sempre prestes a ser reinterpretado. Com o passar do tempo, a narrativa ganhou um novo fôlego quando alguns detalhes aparentemente insignificantes começaram a ser revisitados com mais atenção. Um antigo porteiro lembrou de anotar placas de carros que a buscavam em horários irregulares. Uma ex-colega comentou sobre ligações frequentes que ela atendia, sempre em outro cômodo, em voz baixa, como se cada palavra precisasse ficar confinada àquele instante. Nada disso parecia extraordinário isoladamente, mas juntos, esses fragmentos começaram a sugerir que sua vida talvez fosse muito mais estruturada do que o mistério fazia parecer. Foi então que surgiu a hipótese de que o desaparecimento não teria sido um evento súbito, e sim a etapa final de um processo silencioso que vinha sendo construído ao longo dos anos. Pessoas próximas passaram a recordar mudanças sutis de comportamento, a forma como ela observava os ambientes antes de se sentar, o hábito de nunca permanecer tempo demais no mesmo lugar, a maneira cuidadosa com que evitava fotografias em grupo. Pequenos gestos que, à época, pareciam apenas traços de personalidade, mas que, à luz do que aconteceu, ganharam um significado completamente diferente. A cidade, que já havia transformado o caso em assunto recorrente, começou a reinterpretar sua própria memória sobre ela. Reportagens antigas foram relidas, colunas sociais analisadas, registros revisados. Curiosamente, quanto mais se investigava, mais surgiam versões que não se encaixavam perfeitamente entre si. Datas divergentes, histórias de origem que não coincidiam, trajetórias profissionais que pareciam começar do nada. Era como tentar montar um retrato a partir de reflexos, sempre próximo da forma real,
mas nunca totalmente preciso. Nesse período, o fascínio público atingiu um ponto máximo. O desaparecimento deixou de ser apenas um mistério individual e passou a funcionar como símbolo cultural. Para alguns, representava a possibilidade de reinvenção total, a ideia de que alguém poderia simplesmente atravessar sua própria história e começar de novo. Para outros, era um lembrete inquietante de como é fácil não perceber as lacunas na vida de alguém, mesmo quando essa pessoa parece estar constantemente presente. Enquanto isso, pessoas que conviveram com ela começaram a revisitar suas próprias lembranças com uma intensidade quase emocional. Conversas antigas passaram a soar diferentes, como se cada frase guardasse um subtexto que ninguém havia notado na época. Um elogio casual parecia agora uma despedida velada, uma ausência breve, um ensaio para algo maior. Essa reinterpretação coletiva transformou o passado em um território instável, onde cada memória podia adquirir um novo significado. Com o avançar dos anos, surgiram teorias mais elaboradas, algumas plausíveis, outras claramente fruto da imaginação. Havia quem acreditasse que ela tivesse decidido desaparecer por escolha própria, cansada de viver sob expectativas alheias. Outros defendiam que o enigma era consequência de algo externo, um evento que jamais veio à tona. Nenhuma versão se sustentava completamente, mas todas contribuíam para manter a história viva, alimentando o imaginário de quem a escutava pela primeira vez. O mais interessante é que, à medida que o tempo passava, a figura dela parecia se tornar menos concreta e mais simbólica. Já não importava tanto descobrir exatamente o que aconteceu, e sim compreender por que aquela história continuava despertando tanta curiosidade. O mistério passou a funcionar como uma espécie de lente através da qual as pessoas refletiam sobre identidade, memória e a maneira como construímos narrativas sobre nós mesmos e sobre os outros. Décadas depois, quando o caso era mencionado, a reação mais comum já não era de choque, mas de contemplação. Era como ouvir uma lenda urbana que, embora baseada em fatos, havia ultrapassado os limites do acontecimento original. A cidade havia mudado, os lugares tinham outra aparência, mas a sensação de que algo ali permanecia em aberto continuava a ecoar discretamente. Alguns pesquisadores independentes chegaram a compilar depoimentos e registros, tentando organizar cronologicamente tudo o que se sabia. O resultado, porém, reforçou a mesma conclusão implícita desde o início. A história não possuía um ponto final claro. Havia indícios, coincidências, relatos, mas nenhuma resposta definitiva. E talvez fosse justamente essa ausência de conclusão que mantinha o interesse vivo, como se o mistério precisasse permanecer incompleto para continuar existindo. Hoje, quando alguém menciona o episódio, a narrativa costuma vir acompanhada de um tom quase reflexivo. Não se fala apenas sobre o desaparecimento, mas sobre o que ele representou para quem acompanhou a história ao longo dos anos. Para muitos, tornou-se um lembrete de que toda a vida é composta por camadas visíveis e invisíveis, e que aquilo que mostramos ao mundo raramente revela a totalidade do que somos. Assim, a história segue sendo contada, não como um quebra-cabeça que precisa ser resolvido, mas como uma narrativa que convida à interpretação. Cada pessoa que a escuta encontra nela algo diferente: curiosidade, inquietação, identificação ou simplesmente fascínio pelo desconhecido. E é justamente essa capacidade de provocar múltiplas leituras que mantém o enigma vivo, atravessando o tempo sem perder a força. No fim, talvez o desaparecimento tenha sido apenas o ponto de virada que transformou uma vida discreta em um mito urbano. Um mito que continua a circular, adaptando-se a novas gerações, lembrando que algumas histórias não precisam de respostas para permanecerem relevantes. Elas sobrevivem porque despertam perguntas, e perguntas, ao contrário das respostas, nunca envelhecem completamente. E enquanto houver alguém disposto a revisitar cada detalhe, a imaginar cenários possíveis e a refletir sobre o que realmente significa desaparecer, a mulher mais enigmática continuará presente na memória coletiva, não como um caso encerrado, mas como uma narrativa aberta, sempre pronta para ganhar novos significados. Com o tempo,
a história entrou em uma fase ainda mais silenciosa, quase contemplativa, como se tivesse atravessado o ponto do choque e chegado ao território da permanência. Já não era mais apenas um caso lembrado em conversas ocasionais, mas algo que parecia fazer parte da própria memória da cidade, como um eco que surge sempre que alguém fala sobre destinos inesperados ou sobre vidas que escapam das narrativas previsíveis. Nessa etapa, o que mais chamava a atenção não eram as teorias ou os possíveis desdobramentos, mas a maneira como diferentes pessoas passaram a se relacionar emocionalmente com a história. Alguns diziam sentir uma estranha proximidade com ela, mesmo sem jamais tê-la conhecido, como se o enigma representasse algo universal, a sensação de que todos carregam partes invisíveis que ninguém mais consegue ver. Outros enxergavam no desaparecimento uma espécie de ruptura simbólica, um momento em que a realidade parece lembrar que nem tudo precisa ter explicação imediata. Ao revisitar documentos, fotos e relatos, pesquisadores independentes perceberam um fenômeno curioso. Quanto mais o tempo passava, mais a narrativa parecia se simplificar em essência, mas se expandir em significado. Os detalhes específicos iam se perdendo, como acontece com qualquer memória distante, mas o sentimento que a história evocava permanecia intacto. Era como se o fato concreto se dissolvesse, deixando apenas a sensação de mistério e a reflexão que ele provocava. Em encontros informais, antigos conhecidos compartilhavam lembranças que muitas vezes não acrescentavam informações novas, mas revelavam o impacto emocional que a presença dela havia deixado. Um comentário sobre a forma como ela escutava com atenção, outro sobre a maneira tranquila com que parecia observar o movimento ao redor, como se estivesse sempre um passo à frente do momento presente. Pequenas percepções que, reunidas, formavam um retrato mais sensorial do que factual. Essa transformação da história em algo quase simbólico levou muitos a questionar se o verdadeiro fascínio não estava menos no desaparecimento e mais na possibilidade de imaginar o que significa reinventar a própria trajetória. A ideia de que alguém pudesse simplesmente atravessar a própria narrativa e surgir em outro lugar, com outro nome ou outro destino, provocava ao mesmo tempo inquietação e curiosidade. Um misto de estranhamento e fascínio que mantinha o relato vivo. Com as mudanças naturais do tempo, novos moradores chegaram, novas histórias ocuparam o espaço público. Mas a memória daquele episódio continuou circulando de maneira discreta, como uma referência cultural silenciosa. Em rodas de conversa, quando o assunto se voltava para acontecimentos marcantes, alguém sempre mencionava a história, e por alguns instantes todos pareciam compartilhar a mesma sensação de que estavam diante de algo que não se encaixa completamente na lógica cotidiana. O mais interessante é que, mesmo sem respostas definitivas, a narrativa nunca perdeu relevância. Pelo contrário, tornou-se um exemplo de como certas histórias sobrevivem justamente por não oferecerem um desfecho claro. Elas permanecem abertas, permitindo que cada geração encontre nelas novos significados, novas interpretações e até novas perguntas. Alguns escritores e cronistas chegaram a usar o episódio como inspiração para obras ficcionais, transformando o mistério em metáfora sobre identidade e memória. Nessas releituras, o desaparecimento não era tratado como um ponto final, mas como um portal simbólico, um momento de transição que convida à reflexão sobre quem somos quando ninguém está olhando, e sobre quantas versões de nós mesmos podem existir ao longo de uma vida. Enquanto isso, o próprio espaço urbano continuou a se transformar. Prédios foram reformados, ruas ganharam novas rotinas, mas certos lugares ainda carregavam uma aura sutil, como se guardassem vestígios invisíveis da história. Não havia nada concreto que indicasse isso, mas quem conhecia o relato dizia sentir uma espécie de silêncio diferente ao passar por determinados pontos, como se a memória coletiva tivesse deixado ali uma marca quase imperceptível. Décadas depois, ao ouvir a história pela primeira vez, muitas pessoas reagiam com a mesma mistura de curiosidade e contemplação que marcou os primeiros relatos.
Isso revelava algo importante. O impacto não dependia de conhecer os detalhes exatos, mas da experiência de entrar em contato com uma narrativa que desafia a necessidade de conclusões. O mistério continuava relevante porque falava sobre algo maior do que um único evento, falava sobre a própria natureza das histórias humanas. E assim, a mulher mais enigmática continuou existindo no imaginário coletivo, não como uma figura fixa, mas como uma presença narrativa que se adapta a cada nova interpretação. Para alguns, ela representa o desconhecido, para outros, a liberdade de recomeçar. Para muitos, simplesmente a lembrança de que nem todas as perguntas precisam ser respondidas para que uma história tenha valor. No fim das contas, talvez o desaparecimento tenha cumprido um papel inesperado, transformar uma vida discreta em um símbolo duradouro de mistério e reflexão. Um símbolo que não pertence mais a um momento específico, mas ao conjunto de significados que as pessoas atribuíram a ele ao longo do tempo. E enquanto houver quem conte e quem escute, a história continuará se expandindo, ganhando novas camadas e novos sentidos. Assim, o relato permanece aberto, como uma página que nunca é totalmente virada. Não porque faltem respostas, mas porque o verdadeiro poder da história está justamente em sua capacidade de provocar imaginação, questionamento e curiosidade. E talvez seja essa a razão de ainda falarmos sobre ela, porque no fundo, cada vez que revisitamos o mistério, acabamos refletindo também sobre nossas próprias histórias, nossas próprias versões e sobre tudo aquilo que ainda permanece invisível aos olhos dos outros. À medida que os anos avançaram, a história deixou de ser apenas um relato curioso e passou a ocupar um lugar quase silencioso na memória coletiva, como aqueles acontecimentos que não dominam as conversas, mas nunca desaparecem completamente. Ela se transformou em uma referência sutil, algo que surgia quando o assunto girava em torno de destinos inesperados, mudanças radicais ou das camadas invisíveis que existem por trás de qualquer trajetória humana. Nesse estágio, o que mais intrigava já não era descobrir exatamente o que aconteceu, mas compreender por que a narrativa continuava provocando tanto interesse, mesmo sem novas revelações. Havia algo na forma como tudo se desenrolou que parecia dialogar com uma inquietação universal, a percepção de que toda a vida é, em alguma medida, um território parcialmente desconhecido, inclusive para quem a vive. Pesquisadores de comportamento e memória chegaram a citar o caso como exemplo de como histórias abertas tendem a permanecer vivas por mais tempo. Sem um desfecho definitivo, o episódio continuava disponível para novas interpretações, funcionando quase como um espaço simbólico onde diferentes gerações projetavam suas próprias questões sobre identidade, escolhas e recomeços. O mistério, nesse sentido, deixou de ser apenas um enigma factual e passou a ser um fenômeno cultural. Entre aqueles que conviveram com ela, o sentimento predominante já não era de estranhamento, mas de contemplação. Muitos descreviam a lembrança como algo suave, quase distante, como se a memória tivesse sido polida pelo tempo. Pequenos detalhes, o timbre de voz, o jeito de observar em silêncio, a sensação de que sempre havia algo não dito, permaneceram mais vivos do que qualquer informação concreta sobre sua vida. Era como se a presença tivesse deixado uma impressão emocional mais forte do que qualquer registro objetivo. Com o passar das décadas, a cidade continuou a se reinventar, mas a história seguiu sendo contada, adaptando-se a cada novo contexto. Em rodas de conversa, surgia como um exemplo de como certas narrativas resistem à passagem do tempo não por causa de provas ou revelações, mas porque tocam em algo profundamente humano, a curiosidade pelo desconhecido e a necessidade de atribuir sentido às ausências. Alguns cronistas passaram a observar que o episódio havia adquirido características de mito urbano moderno, não no sentido de algo inventado, mas na forma como a história se desprendeu do acontecimento original e passou a existir como uma espécie de metáfora coletiva. A mulher enigmática deixou de ser apenas uma pessoa e se tornou um símbolo de todas as perguntas que permanecem sem resposta, de todas as versões possíveis de uma mesma vida. Em determinados círculos, o relato era recontado quase como uma parábola sobre a natureza das identidades contemporâneas.
A ideia de que alguém pudesse construir diferentes versões de si ao longo do tempo, adaptando-se aos ambientes e às expectativas, ressoava especialmente em um mundo cada vez mais dinâmico. O desaparecimento, nesse contexto, era interpretado não apenas como um evento, mas como um ponto de ruptura simbólico, um instante em que a narrativa pessoal se desloca para um território desconhecido. O mais curioso é que quanto mais o tempo passava, menos importava a busca por explicações definitivas. O interesse parecia migrar para a experiência de refletir sobre o significado da história. O episódio se tornou um convite à introspecção, um lembrete de que todas as trajetórias humanas contêm zonas de silêncio, partes que não são totalmente compartilhadas ou compreendidas. Em encontros ocasionais, quando alguém mencionava o caso, o clima que se instalava era quase sempre de pausa. Não uma pausa de tensão, mas de reflexão, como se a narrativa tivesse o poder de desacelerar o ritmo da conversa e criar um espaço para pensar sobre o que permanece invisível em qualquer vida. Era uma reação que se repetia mesmo entre pessoas que ouviram a história pela primeira vez, evidenciando que o impacto não dependia de proximidade temporal, mas da força simbólica do enigma. Com o avanço das tecnologias e o surgimento de novas formas de registrar memórias, alguns tentaram revisitar o caso sobre uma perspectiva mais analítica, organizando depoimentos, cruzando datas e reconstruindo possíveis linhas do tempo. O resultado, porém, reforçou a mesma percepção que já se intuía. A narrativa não se encaixava perfeitamente em uma sequência lógica. Havia lacunas que não podiam ser preenchidas, e talvez justamente por isso a história permanecesse tão instigante. Aos poucos, consolidou-se a ideia de que o verdadeiro legado do episódio não estava em descobrir o que aconteceu, mas em reconhecer o impacto que ele provocou na forma como as pessoas pensam sobre identidade e memória. A história passou a ser vista como um exemplo de como certas experiências transcendem o fato em si e se tornam parte do imaginário coletivo, influenciando a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. Décadas depois, quando o caso é relembrado, a reação mais comum é uma mistura de curiosidade tranquila e fascínio reflexivo. Não há mais a urgência de respostas, mas a consciência de que algumas narrativas permanecem abertas, porque sua função não é encerrar, e sim provocar pensamento. O mistério se tornou quase um espaço de contemplação, um ponto de referência que lembra que nem tudo precisa ser resolvido para ter significado. Assim, a mulher mais enigmática continua existindo, não como uma presença física, mas como uma figura narrativa que atravessa o tempo. Sua história se mantém viva porque fala sobre algo que nunca deixa de ser atual: a complexidade das vidas humanas e a impossibilidade de conhecermos completamente qualquer trajetória, inclusive a nossa própria. E talvez seja essa a razão de, mesmo tantos anos depois, ainda haver interesse em revisitar o episódio, porque, no fundo, cada vez que a história é contada, ela não fala apenas sobre um desaparecimento, mas sobre a própria experiência de existir, sobre as versões que mostramos, as partes que guardamos e o espaço misterioso que sempre permanece entre uma coisa e outra.